A linha de religadores OSM da Nodia Power é adequada para uma vasta gama de aplicações. Este vídeo irá demonstrar um método de instalação simples, sem chaves de bypass ou seccionadores. Antes de instalar o religador, verifique a seção de instalação do manual do usuário para familiarizar-se com este procedimento. O religador OSM é montado no poste usando o suporte fornecido. Este suporte vem aparafusado no religador. Para um poste de madeira, faça 2 furos passantes de 20 mm no poste, separados por 280 mm. Passe 2 parafusos através dos furos e coloque as arruelas e porcas sem apertá-las. Monte o suporte de TP no poste, se necessário. Monte os para-raios do tanque enquanto ele está no chão. Levante o religador até o poste, utilizando os pontos de elevação no tanque. Encaixe o suporte nos parafusos e aperte as porcas para fixar. Para um poste de concreto, o religador pode ser fixado com um único parafuso através do furo superior do suporte e uma cinta de metal na parte inferior do mesmo. Grampos C também podem ser utilizados. Levante o TP até o suporte, usando uma cinta macia e fixe-o com porcas e parafusos. O controle RC10 pode ser aparafusado ao poste ou fixado por cintas metálicas. Se instalado no nível do solo, pode ser levantado manualmente. Furos de levantamento estão localizados na parte superior para instalações em pontos mais altos do poste. O cabo de controle deve ser conectado ao tanque e fixado levantando-se a trava até ouvir-se o clique na posição correta sobre os pinos. Ambos os lados devem estar travados sobre os pinos ou a conexão não estará totalmente vedada contra a entrada de água. Fixe o cabo de controle ao poste usando abraçadeiras em espaços regulares. Passe o conector através do furo de entrada. Fixe a trava à prova de vandalismo com 4 porcas borboleta. Conecte o cabo de controle no módulo SIM. Posicione a guia corretamente e encaixe-o girando no sentido horário até o conector travar. As descargas elétricas são comuns em linhas de energia. Elas podem gerar grandes impulsos que viajam ao longo dos condutores. Para-raios devem ser instalados em ambos os lados do religador para proteção contra impulsos em qualquer direção, tanto na posição aberta quanto fechada. Os para-raios podem ser instalados diretamente no tanque, de modo que o pico de corrente seja desviado para a terra através do tanque. Não é necessário um aterramento separado neste caso. Para-raios com suportes podem ser montados diretamente sobre o lado RST do tanque. No lado ABC, precisarão ser montados em uma cruzeta separada. Neste caso, um condutor de terra deve ser instalado a partir do para-raios até o aterramento principal. O suporte de para-raios instalado incorretamente pode reduzir a distância fase-terra. Os para-raios devem ser conectados perto dos terminais do religador. Em religadores com terminais túnel, conecte o para-raios ao cabo usando um conector paralelo apropriado. Em religadores com terminais chatos, use um terminal adequado direto no parafuso. Um bom aterramento é necessário para a segurança do operador e para proteger o religador contra danos. Para o aterramento, a Nodia Power especifica um condutor de cobre 35 mm quadrado. Terminais de terra devem ser utilizados e as conexões com o tanque, TP e cabine devem ser nos pontos de aterramento indicados. Conecte o aterramento do TP ao cabo de aterramento principal, utilizando um pequeno pedaço de cabo de 35 mm quadrado e conectores adequados. Prenda o cabo no poste. Em áreas com alto risco de vandalismo ou roubo, o condutor pode ser instalado numa proteção externa no poste, como um eletroduto de metal, por exemplo. Ligue a cabine de controle ao aterramento principal utilizando um pequeno pedaço de cabo de 35 mm quadrado e conectores indicados. A resistência de aterramento deve ser mantida dentro dos regulamentos locais para a instalação deste tipo de equipamento.
O condutor de aterramento deve ser inteiriço, do religador ao ponto de aterramento na base do poste. A Nodia Power recomenda que todas as ligações de alta tensão sejam feitas utilizando cabos de alta tensão isolados e com proteção de terminais. Isto irá proteger o tanque contra curtos-circuitos causados por animais e tornará mais fácil manter distâncias aceitáveis na instalação. A ligação dos cabos com os terminais do religador depende do tipo de terminação fornecida com o religador. O conector túnel é adequado para cabos de alumínio ou de cobre de 40 a 260 mm². Uma chave Allen de 8 mm é usada para apertar o conector até 30 Nm. Os conectores chatos podem ser fornecidos com furos com ou sem rosca. Eles destinam-se à conexão com terminais apropriados. Conecte o TP utilizando cabos isolados. Ajuste os protetores de terminais em todas as conexões. A Nodia Power pode fornecer protetores de terminais para atender os dois tipos de terminações do religador e do TP como acessórios opcionais. A alimentação auxiliar CA é ligada ao disjuntor por trás do escudo de proteção inferior. O controle RC10 aceita tensões CA de 110 ou 220 volts. A seleção de tensão deve ser feita com o disjuntor na posição desligado. A alimentação CA pode ser obtida a partir de um transformador de tensão dedicado ou de uma rede de baixa tensão existente. Os TPs fornecidos pela Nodia Power são equipados com um fusível de 2A no secundário. Isto evita o sobreaquecimento do secundário caso ocorra um curto-circuito na fiação para o RC10. A ligação secundária do TP para o RC10 deve ser entre 1,5 e 2,5 mm² de cabo isolado. Passe os cabos através do prensa-cabos e ajuste para que fique à prova de intempéries. Faça as conexões com o TP usando terminais adequados. Encaixe e prenda a tampa, certificando-se que a vedação está no lugar. Recomenda-se ter uma proteção externa para o cabo. Prenda o cabo ao poste em intervalos regulares. Um ponto de isolação de 2 polos é recomendado de modo que o RC10 possa ser isolado da alimentação de baixa tensão. A alimentação de baixa tensão deve ser levada para o cubículo através do furo abaixo do disjuntor. Use um prensa-cabo para vedar contra água, poeira, pequenos animais e insetos. Conecte o cabo ao disjuntor e terminal de terra. A instalação de para-raios de baixa tensão é altamente recomendável. Todo o cabeamento levado para o RC10 deve ser vedado e protegido com prensa-cabos para manter a classificação IP do cubículo. Se o fornecimento de baixa tensão estiver disponível, meça a tensão de entrada para confirmar que o TP está fornecendo a alimentação correta para o RC10. Recoloque o escudo protetor quando a instalação for concluída. A instalação deve ser verificada antes do comissionamento final. Verifique se todas as conexões de alta tensão foram apertadas. Inspecione o aterramento e confirme que este está conectado conforme especificado no manual do usuário. Inspecione se a fiação de baixa tensão está completa e conectada com segurança. Verifique se a alimentação auxiliar está ligada. Se possível, realize algumas operações de abertura e fechamento a partir do painel para confirmar a operação. Se o alimentador estiver energizado, verifique se as leituras de tensão e corrente no painel estão corretas. Conecte-se ao RC10 através do software CMS e carregue as configurações conforme necessário. Realize os demais testes de comissionamento conforme especificações locais. Os religadores OSM da Nodia Power são fáceis de instalar e fornecem uma operação confiável durante toda a sua vida útil. Você pode encontrar mais informações sobre a nossa linha de produtos em www.nodiapower.com.br ou entrando em contato com seu distribuidor Nodia Power local.